Decidi para sempre seguir-te, não voltar atrás. Me puseste uma brasa no peito e uma flecha na alma. É difícil agora viver sem lembrar-me de ti. Te amarei, Senhor, te amarei, Senhor. Eu só encontro a paz e a alegria bem perto de ti. Te amarei, Senhor, te amarei, Senhor. Eu só encontro a paz e a alegria bem perto de ti, perto de ti. Eu pensei muitas vezes calar e não dar nem resposta. Eu pensei na fuga, esconder-me e longe de ti. Mas tua força venceu e afinal eu fiquei seduzido. É difícil agora
Então, boa noite para você que está acompanhando esta live ou a gravação. Estamos iniciando este momento de reflexão da Palavra de Deus, momento em que a Bíblia nos diz que é feliz aquele que medita dia e noite a Palavra de Deus sem cessar. Então, nós estamos neste momento para meditar a Palavra de Deus neste sábado, dia 11 de julho de 2020. Dia em que a igreja celebra a memória de São Bento Abade, né? Então nós vamos ver também um vídeo sobre São Bento antes de nós iniciarmos a liturgia deste sábado. Nós estamos com um pouquinho de barulho aqui na live porque apesar de... Eu vou botar a página aqui para vocês. Apesar do estado do Rio Grande do Sul estar com bandeira vermelha aqui na nossa região, estamos com bandeira vermelha, mas ainda está bastante circulação, então teremos algum barulho neste período. Mas vamos então colocar o vídeo de São Bento para nós termos uma introdução para a liturgia de hoje. Vamos tirar o som aqui para ficar melhor. São Bento. Abade vem de Abá, que significa pai, e isto o santo de hoje bem soube ser no monarquismo ocidental. São Bento nasceu em Núrcia, próximo de Roma, em 480, numa nobre família que o enviou para estudar na Cidade Eterna, no período da decadência do Império. Diante da decadência, também moral e espiritual, o jovem Bento abandonou todos os projetos humanos para se retirar nas montanhas da Úmbria, onde dedicou-se à vida de oração, meditação e aos diversos exercícios para a santidade. Depois de 3 anos numa retirada gruta, passou a atrair outros que se tornaram discípulos de Cristo pelos passos traçados por ele, que buscou nas regras de São Pacômio e São Basílio uma maneira ocidental e romana da vida monástica. Foi assim que nasceu o famoso mosteiro de Monte Cassino. A regra beneditina, devido à sua eficácia de inspiração, que formavam os cristãos santos por meio dos segmentos dos ensinamentos de Jesus e da prática dos mandamentos e conselhos evangélicos, logo encantou e dominou a Europa, principalmente com a máxima Ora et Labora. Para São Bento, a vida comunitária facilitaria a vivência da regra, pois dela depende o total equilíbrio psicológico. Desta maneira, os inúmeros mosteiros que enriqueceram o cristianismo no Ocidente tornaram-se faróis de evangelização, ciência, escola de agricultura, entre outros. Isso até mesmo depois de São Bento ter entrado nos céus com 67 anos. São Bento, rogai por nós. Então vamos iniciar a nossa liturgia de hoje. Nós estamos aqui no site da CNBB e vamos então iniciar com a primeira leitura deste sábado, dia 11 de julho, da 14ª semana do Tempo Comum. A primeira leitura é de Isaías, capítulo 6, versículos de 1 a 8. Nós não vamos fazer a leitura orante propriamente dita e nem uma homilia, é apenas uma meditação, um esforço de reflexão a mais para entendermos, um esforço de divulgar o Evangelho também através da internet, né? Então o meu Face, né, eu posto o que eu posso colocar, né? Então estamos aqui divulgando a liturgia diária. Então a antífona diz: sou apenas um homem de lábios impuros, mas eu vi com meus olhos o Rei, o Senhor dos Exércitos. Vamos ver se coloca um pouquinho maior.
Leitura do livro do profeta Isaías. No ano da morte do rei Osias, vi o Senhor sentado num trono de grande altura. O seu manto estendia-se pelo templo. Havia serafins de pé a seu lado. Cada um tinha 6 asas. 2 cobriam-lhes o rosto, 2 os pés, e com 2 eles podiam voar. Eles exclamavam uns para os outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está repleta de sua glória. Ao clamor dessas vozes, começaram a tremer as portas em seus gonzos, e o templo encheu-se de fumaça. Disse eu então: ai de mim, estou perdido. Sou apenas um homem de lábios impuros. Mas eu vi com meus olhos o Rei, o Senhor dos exércitos. Nisto, um dos serafins voou para mim, tendo na mão uma brasa, que retirara do altar com uma tenas, e tocou minha boca, dizendo: assim que isto tocou teus lábios, desapareceu tua culpa e teu pecado está perdoado. Ouvi a voz do Senhor que dizia: quem enviarei? Quem irá por nós? Eu respondi: aqui estou, envia-me. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O salmo de hoje, deste sábado, é o salmo número 92, versículo 1 do AB, depois o primeiro versículo 1 também a parte C, até o 2 e depois o versículo 5. A resposta é o versículo 1a. A resposta então: reina o Senhor, revestiu-se de esplendor. Reina o Senhor, revestiu-se de esplendor. Deus é rei e se vestiu de majestade. Revestiu-se de poder e de esplendor. Reina o Senhor, revestiu-se de esplendor. Vós firmastes o universo inabalável. Vós firmastes vosso trono desde a origem. Desde sempre, ó Senhor, vós existis. Reina o Senhor, revestiu-se de esplendor. Verdadeiros são os vossos testemunhos. Refulge a santidade em vossa casa. Refulge a santidade em vossa casa. Refulge a santidade em vossa casa, pelos séculos dos séculos, Senhor. Reina o Senhor, revestiu-se de esplendor. Temos aqui um canto de aclamação ao Evangelho. Então vamos colocar aqui. Então essa foi a nossa aclamação ao Evangelho. Vamos então
fazer a proclamação. Continuamos aqui no site da CNBB, liturgia diária deste sábado. A antífona: não tenhais medo daqueles que matam o corpo. É a proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus, capítulo 10, versículos de 24 a 33. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: o discípulo não está acima do mestre, nem o servo acima do seu senhor. Para o discípulo, basta ser como o seu mestre, e para o servo, ser como o seu senhor. Se ao dono da casa eles chamaram de Beelzebu, quanto mais aos seus familiares. Não tenhais medo deles, pois nada há de encoberto que não seja revelado, e nada há de escondido que não seja conhecido. O que vos digo na escuridão, dizei-o à luz do dia. O que escutais ao pé do ouvido, proclamai-o sobre os telhados. Não tenhais medo daqueles que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Pelo contrário, temei aquele que pode destruir a alma e o corpo no inferno. Não se vendem 2 pardais por algumas moedas? No entanto, nenhum deles cai no chão sem o consentimento do vosso Pai. Quanto a vós, até os cabelos da cabeça estão todos contados. Não tenhais medo. Vós valei mais do que muitos pardais. Portanto, todo aquele que se declarar a meu favor diante dos homens, também eu me declararei em favor dele diante do meu Pai que está nos céus. Aquele, porém, que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante do meu Pai que está nos céus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Então nós estamos aqui dentro da liturgia diária deste sábado, que é a 14ª semana do Tempo Comum. Nós estamos neste dia 11 de julho de 2020, que nós celebramos a memória de São Bento Abade. Então, neste dia, nós já vimos ali a história de São Bento, né? Então, podemos ter uma ideia da mensagem da liturgia de hoje. São Bento, ele recebeu essa mensagem de Deus em um momento em que a igreja estava passando por um período de muita dificuldade ética, também de muitos abusos, muitos desvios de caráter também, né? Como nos falava ali o vídeo. Então São Bento decidiu se retirar para um lugar, e ali então acabou que Deus inspirou a ele para conduzir uma missão através do seu apostolado. Nós também estamos neste tempo em que nós estamos vivendo esse isolamento, esta pandemia, como já mostrei ali a bandeira vermelha que nós estamos, né? Então já faz algum tempo que algumas pessoas já não podem ir à missa, até porque nós estamos nesta dificuldade também com esta história de 2 papas, né? Então cada um tem uma convicção, eu penso uma coisa e vocês que estão aí também pensam outra, né? Mas vocês sabem a minha convicção, né? Então nós estamos aqui neste período em que a humanidade estava passando por uma perda de valores muito grande. Nós estamos diante de uma sociedade totalmente, como já disse o próprio Bergoglio, né? Como ele disse, nós estávamos numa sociedade não mais da cristandade. Então nós não estamos mais na cristandade. Ele que disse, né? Então, se nós não estamos mais na cristandade, isso já é um sinal que ele disse, né? Então, se o dito Papa disse isso, né? Para vocês que são do Bergoglio, mas é um fato real, né? Claro que nós estamos dentro da
da fé cristã. Jesus ainda está conosco, senão já havia terminado a história, né? Mas Jesus estará conosco até o final dos tempos. Então nós estamos no período, sim, da cristandade. Nós estamos no período do cristianismo. O cristianismo ainda não e nunca estará fora do mundo, né? A não ser o dia em que o próprio Cristo voltará para julgar a terra inteira, né? Mas então, neste período, nós estamos neste período de pandemia, e a sociedade estava vivendo de um mundo sem Deus, né? Como nos diz São João Paulo II, já postei aqui no meu Face, né? Quando a sociedade quer construir um mundo sem Deus, acaba por destruir o próprio homem. Então, nesse período, nós estamos retirados, alguns de nós retirados em casa, até porque algumas pessoas, no meu caso, não vou na missa do Bergoglio, porque a gente sabe que é verdade que ele não é o Papa, né? Então, essa igreja bergogliana, ela tem muitos erros, muitos abusos, muitas coisas erradas que foram introduzidos pelo Vaticano II. Então, a partir dali, a igreja começou a declinar de uma forma total, né? Como eu já coloquei nas minhas lives também, e nos meus vídeos também, nas postagens, também nas profecias, também até de santos da igreja, né? E também de Nossa Senhora de Fátima também, e outras aparições também já demonstraram. Então nós estamos neste período em que nós estamos passando por esta apostasia total na igreja. Então nós temos que nos retirar, temos que fazer como fez São Bento, e para que nós possamos ter essa espiritualidade de acordo com a fé de 2000 anos, porque nós vamos na igreja e nós não ouvimos mais a fé de 2000 anos. Nós ouvimos uma fé totalmente distorcida que está aos poucos tirando a fé das pessoas. Mas essa é uma realidade que nós vivemos. Vamos agora então para a liturgia aqui. Aqui está falando na primeira leitura do profeta Isaías, em um momento em que o rei Uzias, depois que ele morreu, aí o Senhor apareceu no seu manto e estendia-se pelo templo. Então, o Deus apareceu para o próprio Isaías e eles exclamavam uns para os outros: Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está repleta de sua glória. Primeiro, então, que Deus continua sendo Deus. Deus não diminuiu. Tem uns até que dizem que Deus não existe. Tem até um filme, né, que diz Deus não está morto. Tem até diz Deus está morto e no meio tem um não, né? Então, esse Deus não está morto. Então, a sociedade, então, como disse São João Paulo II, está construindo um mundo sem Deus. Mas nós, católicos, nós cristãos, acreditamos que Deus continua sendo santo, 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 e é o Senhor dos exércitos. Não é o Senhor o mesmo. Deus é o mesmo ontem, hoje e sempre. Então, ele é o Senhor dos exércitos. O Senhor dos exércitos significa que ele tem um exército, não é aquele pregador da paz, né? Como estão pregando por aí, a paz a todo custo, que Deus veio trazer a paz. O próprio Jesus disse, eu já botei no meu Face, né? Não pensem que eu vim trazer a paz. A verdade, aqui nós vamos ver no Evangelho que ele veio trazer a divisão entre o pai e o filho, a mãe e o pai, e assim por diante. Numa família estarão divididos, um contra o pai, um contra a mãe. Então não é bem assim isso que estão dizendo. Jesus não veio trazer a paz neste mundo. A paz e a vida plena, a vida boa que Deus prega, que Jesus prega, é na vida eterna. Não é aqui não. Não deixamos nos enganar. Nós estamos aqui a partir de agora nestas lives, vamos colocar a fé católica. Quem quiser aceitar, aceite. Quem não quiser, pode ir na igreja bergogliana. Aqui a nossa fé é a fé católica. E o nosso Deus é o Senhor dos exércitos. Então não tem esse negócio de paz aqui neste mundo. Aqui neste mundo não tem paz. Pode tirar isso da cabeça. Isso é pensamento comunista. Então ali toda a terra está repleta de sua glória. Deus está então em toda a terra, né? Toda a terra demonstra que ele é Deus. Até a grandiosidade de Deus está diante das pequenas coisas, de uma planta, da água, enfim, de acordo com a nossa espiritualidade, nós podemos ter essa visão. Até a visão de São Francisco nos animais também, né? Só que os bergoglianos acabam usando São Francisco para fazer apostasia, né? Mas não é bem assim, é só estudar um pouquinho a história de São Francisco de Assis, né? Aí então, depois ali desta parte que nós reconhecemos que Deus é Deus, aí nós, diante dessa missão que São Bento teve, né, e que nós também temos, nós nos colocamos como pessoas pequenas, pessoas pecadores. Nós nos colocamos como
limitados. Então, só que estas pessoas da igreja bergoliana, eles não se colocam como pequenos, como pecadores, porque eles não têm pecado. A doutrina que eles pegam não pregam pecado. Depois nós vamos ver mais a seguir, tem a confissão, que é os lábios impuros, né? Não tem confissão, eles não pregam a confissão na doutrina, não pregam nada, eles não pregam os 2000 anos da igreja. Então, praticamente as pessoas vivem, cada um tem a sua verdade, né? Então Deus não condena, Deus é amor, Deus é misericórdia. Então não tem lábios impuros, não. Se Deus purificou, não tem lábios impuros. Não, esse é o pensamento deles, não precisa pecado, tira isso da cabeça, Deus é amor e misericórdia. É só aceitar Jesus e tá tudo pronto, não tem que confessar mais nada. É isso que eles pregam, mas nós católicos pregamos que nós somos pecadores. Nós, quando somos batizados, nós temos a nossa mancha do pecado original, ela é tirada pela cruz de Cristo através do batismo, e nós temos o Espírito Santo para nos ajudar nessa luta contra o pecado. Então essa é a nossa fé católica. Nós temos os mandamentos e através dos mandamentos nós seguimos a vontade de Deus. Então essa é a nossa visão. Só que a igreja que nós estamos hoje, vendo hoje, não é essa igreja, né? Até porque tem muitos abusos litúrgicos, escândalos e tudo mais, né? Então, diante disso, nós estamos nesta pandemia, estamos em casa e nós estamos nessa situação em que nós estamos isolados também, como São Bento Abade. Nós estamos isolados, talvez dentro da nossa casa, não podemos sair, usando máscara, essas coisas, isolamento, né? Então ali nós temos essa visão do serafim que voou para até ele e tendo na mão a brasa retirado do altar com uma tenas e tocou na boca dele dizendo: assim que isto tocou meus lábios, desapareceu a tua culpa e o teu pecado está perdoado. Então esta brasa é o Espírito Santo que nós recebemos no batismo. Só que durante a nossa vida nós continuamos pecadores, nós não somos santos aqui neste mundo, ninguém é santo. Então ninguém se coloca acima de Deus, como está acontecendo, né? Querem colocar de Jesus de lado, porque Jesus já não corresponde mais aos anseios do globalismo, da nova ordem mundial que tem a fraternidade universal. Então aí não tem pecado, não tem mandamentos e também vão acabar por tirar também as nossas devoções, e também a própria Eucaristia, porque isso atrapalha. Então já tem essa visão de pãozinho, então já fica essa banalização do que é sagrado e do corpo de Cristo, né? Então nós temos que buscar essa confissão que nos fala aqui sobre essa tenaz que tocou a boca dele, dizendo: assim que isso tocou teus lábios, desapareceu a tua culpa. Aí no caso é a confissão, né? Aí no caso, neste período de pandemia, que nós não podemos nos confessar com o sacerdote, até porque um sacerdote católico é difícil, porque a gente vai se confessar. Eu mesmo já fui me confessar e o padre não quis me absolver porque ele achava que eu não tinha pecado, né? Então já tem uma base por aí. Não vou dizer quem é, mas vocês já têm uma base. Então nós temos que fazer a contrição perfeita. A contrição perfeita é esse momento em que nós nos colocamos diante de Deus e reconhecemos que nós somos pequenos pecadores, como nos fala ali, sou um homem de lábios impuros. Nós temos que reconhecer, não somente lábios. Lábios é também uma situação. A gente pode falar coisas erradas, até estava me julgando porque eu falei algumas coisas ali, só que isso Deus me inspirou para falar, porque não é para as pessoas aceitarem pelo bom palavreado que eu tenha falado, porque eu sou uma pessoa mais superior aos outros. Não é isso que Deus quer que as pessoas pensem. Eu usei este linguajar primeiro por quê? Porque quem foi mais ofendido fui eu ao ir na missa. Quem for na missa que é católico, missa bergoliana, vai ser ofendido porque eles pregam totalmente errado. Não gostam do latim, falam que doutrina não serve para nada e tudo mais. Fora os abusos de troca de toalha, vela, tudo mais, cor errada, enfim. Só que eu fui ofendido. E agora, eu fui ofendido, mas isso não leva em conta, né? Agora, eu chego aqui e falo uma ofensa para quem fez essa ofensa, aí as pessoas julgam. Então elas não consideram que a ofensa de quem está na igreja bergoliana, porque elas já estão nesse sistema, já estão todos dentro desta realidade. Então não tem mais essa
diferenciação, as pessoas não se dão mais conta do que é certo e do que é errado. Elas colocam o padre como um deus. O padre pode trocar tudo, se o padre mandou que segunda união não tem problema, as pessoas também não dão bola, ficam vivendo em segunda união. Então essa é a realidade que tem. Só que eu usei ali aqueles palavreados porque primeiro a nossa mãe é Maria. Maria é imaculada. Só que o Bergoglio negou a Imaculada Conceição de Maria. Então, eles não são filhos de Maria. Eles são filhos de outra mãe da igreja falsa. Então, esta é a prostituta. Por isso que eu falei aquele nome. Eles são filhos da prostituta, da outra igreja falsa. Aí eles ficam, ai, ofendeu a minha mãe, ai, coitado, vou chorar agora. Mimimi, né? É tudo mimimi. Aí ficam tudo com peninha. Aí vão lá do LOL. Dá tudo bem o comunista, né? Mas tudo bem. Então, essa é a realidade. Eu usei estas palavras justamente para confundir, porque Deus confunde a sabedoria de Deus. Deus inspira a gente e nós falamos aquilo que Ele nos pede para falar. Aí o João pediu para Deus para te insultar. Olha, Jesus chamou Pedro de Satanás. Isso já é um grande insulto, né? Não preciso falar mais nada. E outros insultos que tem por aí, que ele chamou os fariseus de hipócrita, de sepulcro caiado. Então enfim, até os discípulos ele disse que eram filhos do trovão, né? Então nós temos essa situação. E aqui quem Deus vai enviar? Quem que Deus vai enviar no meio dessa situação? Alguém tem que ter fé. Então Deus envia você que é católico, que está aí indignado com essa situação. Eu pelo menos não vi ninguém se manifestar curtindo nada do que eu fiz. Só meu amigo Marcelo Martins, que está ali. E também o Márcio, que curtiu alguma coisa ali, mas também está participando da outra religião, né? Mas enfim, nós estamos aqui neste momento e nós estamos sendo enviados para levar a palavra de Deus. E depois ali, como vai falar sobre os telhados, nós estamos aqui e nós temos que responder, estou aqui, envia-me. Não tem essa história de mimimi, eu sou nada, não sou nada, não. Esse não sou nada, é muito bom que nós tenhamos essa visão, mas não é isso só. Nós temos que ter essa visão e quem nos envia é Deus, então é Ele que age através de nós. Então, essa foi a primeira leitura. Nós temos aqui o nosso salmo, que fala que reina o Senhor, revestiu-se de esplendor. Então quem reina é o Senhor. Deus está no controle de todas as coisas. Ele firmou o universo. Estão falando agora nessa inversão de polos, né? Então não tem nada, isso aqui está tudo diante de Deus, sabe o que vai acontecer. Não podemos, depois vai falar, não tenhais medo. Então, os testemunhos de Deus são verdadeiros. Nós temos a nossa igreja de 2000 anos, temos mártires, temos santos, temos os santos padres e estamos junto com o Papa Bento XVI e a santidade de Deus refugie pelos séculos dos séculos na casa de Deus, que é a casa de Deus. Nós não estamos mais na casa dos nossos templos, mas estamos nas nossas casas, que é a igreja doméstica, ou também dentro de nós mesmos, que nós somos templos do Espírito Santo. Esse é sobre o Salmo. E o Evangelho, então, aqui nós já temos mais ou menos uma ideia do que é, né? O discípulo não está acima do mestre. Então, quando nós seguimos acima, seguindo o enviado, estou aqui, envia-me. Então, nós temos que nos colocar no lugar de discípulo. Nós somos discípulos, nós não somos mestres. Tem muitas pessoas aí que se dizem cristãos, que vivem uma vida totalmente fora do cristianismo. Com luxo, com prazeres, com vida boa, como eles querem, né? Os comunistas querem vida boa, né? Mas não é assim não. Aqui no reino de Deus é luta contra o pecado. São Paulo diz que ainda não resististes até o sangue na luta contra o pecado. Que luta de sangue que a sociedade está fazendo hoje, que os católicos estão fazendo hoje? Não tem luta de sangue. Eles estão se colocando acima do Senhor. Eles encontraram um cristianismo superior, que se coloca acima de Deus, que não tem mais mandamentos, que isso é ilegalismo, dogmatismo, como diz o Bergoglio, né? Então isso não é cristianismo, nós não devemos entender assim. Nós temos que obedecer os mandamentos porque nós somos discípulos. E aí então é que Deus derrama sobre nós o Espírito Santo e o próprio Jesus se apresenta para revelar o próprio Deus para nós. Aqui é o discípulo ser como o seu mestre, o servo como o seu senhor. Então, aí no caso, como já está acontecendo, né, pode acontecer que nos enxerguem como alguém que está falando algo errado, alguém que está causando divisão. Não, o João está causando divisão, ele é o demônio, o João é o demônio, está dividindo a igreja. Não, olha, não, divisão não. A divisão só acontece na igreja
quando o demônio está sendo expulso. Porque quando está tudo na unidade, não tem divisão. Agora, quando tem divisão, é porque o demônio está sendo expulso, como eu já disse na outra live. Então, essa situação que nós temos de divisão na igreja é um sinal de que o joio e o trigo estão sendo separados. Vocês fiquem atentos. Ali, quanto mais os seus familiares. Aqui mesmo, aqui em casa, também já tomei uma decisão. Eu estou morando aqui na minha casa, mas já não reconheço mais os meus pais, porque eles também se colocaram a favor dessa igreja bergoliana, né? Então, eu estou aqui enquanto eles quiserem. Depois que se eles não quiserem mais, eu vou continuar com a minha fé. Se eles não quiserem, eles me mandem embora. Eu pego minhas coisas e vou embora, né? Mas estamos nessa situação. Então, nós temos que amar a Deus acima de todas as coisas e nos colocar como discípulos acima mesmo dos nossos familiares. Porque muita gente acaba porque o pai disse isso, porque a mãe disse aquilo. Então não faz isso, meu filho, tu vai te prejudicar. Não, não é assim. Cada um tem o seu chamado. A regra não é para todos. Cada um tem o seu chamado. Deus chama cada um para a missão que tem que fazer. A minha eu estou fazendo e estou encontrando esta mesma dificuldade. Então não tenhais medo deles. Nós não temos que ter medo disso. São João Bosco, né? Diante da verdade, nós não temos que ter medo de ninguém. Não temos que ter medo de ninguém. Nós temos que falar a verdade. Porque aqui depois nada de encoberto que não seja revelado. Até nós temos hoje diversas situações na sociedade de corrupção e coisas que estão aparecendo por aí. Então nós temos que ter esse temor de Deus. Esse nós temos que ter. Mas medo de humanos, não. Não há nada de escondido que não seja conhecido. Tudo vai ser revelado. E também depois diz que não tenhamos medo daqueles que matam o corpo. Porque mesmo que tentem nos matar, mesmo que tentem nos prejudicar, não tem importância. Porque é assim que aconteceu com os apóstolos, e é esse, nós não somos maiores que Jesus. Quem segue Jesus tem o mesmo destino de Jesus. As pessoas seguem Jesus, aí querem vida boa, vida plena, prosperidade. Não é esse evangelho, por favor. Estão pregando errado. Não é assim que acontece, não. Aceita Jesus, tu vai dar certo na sua vida. É buscar primeiro o reino de Deus e tudo mais você será dado por acréscimo. Aí já colocam que é tudo mais. Aí tu busca Deus, tu vai ter tudo na tua vida, né? Só que esqueceram aquela parte do cantinho que nós cantamos ali, né? Se vos perseguem por causa de Deus, não esqueçais o porquê. Não é o servo maior que o Senhor. Aleluia, aleluia. Então nós não somos maiores que Deus. Então eles cantam só aquela parte que interessa, né? Aí o pessoal gosta, cai no gosto de todo mundo vai seguindo o evangelho, e aí enche as igrejas, faz escândalo, e faz abuso litúrgico para ficar... Aí Deus, até o próprio Bergoglio disse que a missa é o sacrifício de Cristo. Então, a missa não é espetáculo, o próprio Bergoglio disse, né? Eu já postei aqui o vídeo, né? Não vou postar de novo. Quem quiser acompanhe nas lives depois ou procura na internet. O Bergoglio disse que a missa não é espetáculo. Então, se o Papa deles disse que a missa não é espetáculo, então o que eles estão fazendo tudo errado, esses abusos, né? É palma, até hoje teve palma na missa, né? Mas enfim, é tudo uma porcariada, né? Então nós não temos que ter medo dessa gente, temos que profetizar, temos que denunciar. E eles podem até nos matar o corpo, mas não podem matar a alma. Pelo contrário, tememos aquele que pode destruir a alma e o corpo no inferno. Bem que para os bergolianos não existe inferno, né? Para eles, a pessoa morre, a pessoa que fez o mal, ela só paga, como diz o Bergoglio, né? Para a entrevista, ele não fala abertamente, fala na entrevista, né? Então na entrevista ele disse lá, que nesses aviões, nessas entrevistas que ele faz com o Scalfari lá, né? Com os amiguinhos dele, ele fala abertamente, né? Então ele diz que depois que morreu, quem faz o mal só desaparece. Acabou, não tem mais. Então não é assim. Aqui diz a palavra de Deus, é o evangelho de hoje, é Mateus, capítulo 10, 24 a 33. Então nós temos nesse evangelho que diz que Deus pode destruir a alma e o corpo no inferno. Então o inferno existe, e é para lá que vão aqueles que fazem o mal, que se colocam acima de Deus, porque é isso que fez Satanás. Satanás era Lúcifer, um anjo de luz, e ele se colocou acima de Deus. Ele não aceitou que o homem fosse maior do que ele. O homem, Deus o fez à sua imagem e semelhança, e Satanás não aceitou isso. Por isso que está acontecendo tudo isso de desordem na sociedade e no mundo em que vivemos. Porque as pessoas estão colocando-se acima de Deus e querem viver um mundo sem Deus, só que isso vai levar à autodestruição. Nós temos a nova ordem mundial, temos por aí a vacina, depois temos o chip, e depois temos a internet 5G, e depois vamos ser dominados
pelo comunismo, tem gente que vai gostar porque vai viver com a renda básica fixa, e aí vai ter por Deus o próprio Estado, né? O Estado vai ser o Deus porque vai manter eles e vão ter vida longa, porque toda a ciência estará a serviço da saúde, vamos ter 150 anos, 130 anos, então as pessoas vão adorar, né? Mas não é isso que Deus quer, não. Quem tem a nossa vida é Deus. Aqui diz, ó, fala, não se vendem 2 pardais por algumas moedas? No entanto, nenhum deles cai no chão sem o consentimento do vosso Pai. Então, se alguém perde a vida, não é por culpa, não é nós possamos acrescentar um dia a mais. A palavra de Deus diz, nós não somos capazes de acrescentar um dia a mais na nossa vida. Quanto a vós, até os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Então, nós não temos que ter medo. Então, neste período dessa pandemia do medo, estão divulgando o medo. As pessoas estão morrendo com medo, porque o medo ele desperta toxinas no corpo da pessoa, e essas toxinas acabam por afetar alguma doença que ela tenha ou alguma falta de imunidade. Então, a partir disso, a pessoa começa a declinar, né? Então, conforme a pessoa vai cedendo, se não tem fé, ela vai tendo medo. E esse medo é que nós não podemos ter. Nós temos que ter a fé. Sem a fé, nós não estamos nada. Então aqui as pessoas estão colocando nesse período que nós temos que ficar em casa, usar máscara. Isso aí vai dando medo, porque as pessoas, o ser humano, ele é voltado, até a sociedade pregava isso, que o ser humano é voltado para a atividade, para movimentar-se. O ser humano é um ser humano que se movimenta. Então, se nós estamos indo contra a nossa natureza, nós estamos pregando algo que é contra a nossa saúde. Outra coisa que está acontecendo também é que nesse período de pandemia, que é a pandemia da mentira, as autoridades estão mandando na igreja. Se eles mandam fechar, eles fecham. Se eles mandam abrir, eles abrem. E não é assim, que isso é cristianismo. Essa igreja está totalmente errada. Até o Bergoglio disse que esta não é la chiesa. Até eu mostrei o vídeo para vocês ali, bem curtinho. O Bergoglio dizendo que essa não é a igreja. Então, nós estamos neste período de pandemia e nós não podemos deixar que esta pandemia do medo tome conta da nossa vida. Nós não podemos deixar que essas bandeiras, porque estas bandeiras, na verdade, não funcionam. O Milk ali, os governadores, olha, vocês têm que ter consciência que é só pessoas que têm risco. Pessoas que são idosas, acima de 60 anos, pessoas que têm alguma dificuldade de doença autoimune, como diabetes, alguma doença cardiovascular. Então, nesse sentido, as pessoas que têm saúde, que estão bem de saúde, elas podem circular normalmente, não tem problema. Então não tem esse negócio de é essencial ou não é essencial. Não, todos são essenciais, todos os trabalhos são essenciais para a sociedade. Desde o vendedor de cachorrinho quente, porque ele tem a família dele para sustentar, e desde o cachorrinho quente até o industrial grandão que conduz o alimento da sociedade, as pessoas que trabalham nos grãos, trabalham na agricultura, na pecuária, também são pessoas que estão na sociedade e contribuem. Então não tem esse negócio de essencial. O que tem é as pessoas que têm limitações, essas sim devem ficar em casa, mas mesmo assim tem ainda reservas. Essa é a realidade. O negócio de bandeira não fecha, é só para as pessoas irem se acostumando com o comunismo que vai ser implantado, porque logo logo vai vir bandeira preta. Vocês vão se acostumando, as pessoas vão se acostumando e vai vir a bandeira preta. Já tá, eles vão colocando aos pouquinhos, né? Aí nós estamos pedindo agora a bandeira amarela. Volta a bandeira amarela, vem bandeira amarela, por favor, bandeira amarela, vem bandeira amarela. Aí daqui a pouco bota a bandeira preta, aí nós vamos aí vai pra bandeira preta, a bandeira vermelha, vem bandeira vermelha, vamos voltar pra bandeira vermelha, tava tão bom na bandeira vermelha. Aí vamos pra bandeira preta. Aí a bandeira preta, aí isolamento, aí acabou tudo, né? Porque aí chega o caos, porque depois que terminar o período do auxílio do governo, depois vai acabar, vai ter fome, vai ter saques e vamos acabar com a nossa paz, vai ter o caos. Então nós não temos que ter medo de ninguém, nós temos que falar a verdade. Se quiserem nos prender, nos julgar pela verdade, essa é a verdade, não tem o que fazer. Nós somos cristãos, somos católicos, não temos medo de ninguém, nos colocamos abaixo de Deus, mas não temos medo de homem nenhum. Podem fazer o que quiser, porque daqui a pouco mesmo eles vão entrar nas nossas casas, já estão entrando por aí na Europa, lá, né? Até aqui nos estados brasileiros já estão entrando.
nas casas das pessoas, e agora estão dizendo que tem que usar máscara dentro de casa. Vocês vão vendo mais ou menos como é que é. Então, se pegar alguém que não está usando máscara dentro de casa, aí alguém vai ligar para as autoridades, e as autoridades vão vir: olha, vocês não estão usando máscara dentro de casa, vamos prender vocês. Então é assim, ou vai multar, né? Então é mais assim que vai ser. Nós temos que ser contra totalmente esse tipo de situação. Temos que nos manifestar, seja através das escolhas de autoridades, ou seja através das nossas atitudes. Temos que nos colocar contra também essa situação da igreja. Nós temos que nos declarar contra essa situação dessa igreja que está apóstata. Nós somos da igreja verdadeira de Bento XVI. Então nós temos que nos declarar em favor de Deus diante dos homens. Nós não somos melhores que Jesus, e Jesus não tem um projeto. O projeto de Jesus não é pior do que nada. É o perfeito projeto de Jesus. Não tem nada melhor do que isso. Então nós temos que nos declarar a favor de Jesus diante dos homens. Eu estou aqui fazendo a minha parte. Se vocês quiserem fazer, se não quiserem curtir, também não curte. Eu estou fazendo a minha parte, porque diante de Deus é que eu vou prestar conta. Eu não vou prestar conta diante de padre comunista, de ninguém. Nem de bispo, nem de papa. Nem de autoridade nenhuma. Eu vou prestar conta diante de Deus. E estou fazendo a minha parte. Também eu me declararei em favor dele diante do meu Pai que está nos céus. Aquele, porém, que me negar diante dos homens, também eu o renegarei diante do meu Pai que está nos céus. Então, se nós não queremos ser renegados diante de Jesus que está nos céus, nós temos que declarar que Deus existe, Deus enviou seu Filho Jesus Cristo, se encarnou no seio da Virgem Maria, nos enviou o Espírito Santo, morreu na cruz, ressuscitou, está sentado à direita de Deus. E nos deu o Espírito Santo para que nós vivamos a santidade através dos mandamentos. Essa é a verdade. Aceite ou não, querendo ou não, é assim. Então nós temos que aceitar, temos que nos submeter a Deus, porque quando nós não submetemos a Deus, nós nos colocamos como Satanás. E como Satanás, nós temos aquela frase de São Bento. Vamos colocar aqui a oração de São Bento, que está no meu Face, né? Eu postei aqui a oração de São Bento, que está no padre Marcelo Rossi. Eu vi um ex-satanista falar na internet que não era para rezar a oração de São Bento. Então vocês vão vendo. Se não é para... Olha aqui essa do Bergoglio. Aqui a igreja comunista. Ó. Vou botar aqui para vocês. Ó. Elas não entraram no PT. Elas fundaram as células do PT. Isso é muito mais do que entrar num partido. É fundar um partido. O PT não existiria do jeito que ele existe se não fosse as comunidades eclesiais de base. O PT não existiria se não fosse a teologia da libertação. Eu sei o que era o valor de um padre progressista numa cidade pequena. Eu sei o que era, sabe, alguém ligado à igreja que participava de uma comunidade, que era o primeiro embrião. Não é que eles eram do PT. Não. Era o primeiro embrião de um espaço para a gente se reunir. Então, eles disseram que o PT nasceu na igreja. Então, o comunismo nasceu na... Não é isso aí, não. A igreja é contra o comunismo. Tem um decreto contra o comunismo que eu já postei. Então, esse é o terço bizantino que eu queria mostrar para vocês do padre Marcelo Rossi. Ó. Vamos ver aqui, fala no finalzinho da Cruz Sagrada. Vamos ver aqui. Bebe tu mesmo o teu veneno. Aqui temos a Cruz Sagrada. É. Finalzinho aqui. Ó. E o Espírito Santo. Amém. Vamos rezar. Crux sacra sit mihi lux, non draco sit mihi dux, vade retro satana, nunquam suade mihi vana, sunt mala quae libas, ipse venena bibas. Cruz Sagrada seja minha luz, não seja o dragão meu guia, retira-te Satanás, não me aconselhes coisas vãs, é mal que tu me ofereces, bebe tu mesmo do teu veneno. Olha, nós somos católicos, vocês acham que é exagero isso aí? Vocês acham que é fanatismo? Pode achar, eu tô me mexendo pra vocês que acham isso. Se não quiserem, problema de vocês. Se quiserem vir cá me prender, faça o que quiser. Eu sou de Jesus Cristo, sou católico e não tenho medo de porcaria nenhuma. Eu sou aqui me declarando em favor de Jesus Cristo. Eu estou aqui em São Borja, no Rio Grande do Sul, moro no bairro José Pereira Alvarez, na rua Venâncio Aires, número 19. Moro aqui há 36 anos. Já convidei os comunistas, não quiseram vir aqui em casa. Porque eles têm medo. Eles são medrosos. Não tem medo. Nós somos de Jesus, não temos medo. Então esta é a verdade. Nós estamos aqui, nós somos contra Satanás, porque Satanás está se colocando acima de Deus. E é o que o mundo está fazendo agora, construindo uma sociedade sem Deus. E o fim é a autodestruição. Aqui para encerrar, temos esta foto que eu coloquei aqui na live. A inicial. Depois às 2 horas temos a live do catecismo que vamos retornar hoje, né?
Então aqui eu coloquei o Bergoglio acima de Jesus. Vocês vejam que a estátua, que a imagem da cruz, aquela que foi utilizada na procissão contra a peste negra, ela está abaixo do Bergoglio. Então o Bergoglio está lá em cima. É assim, esta é a visão emblemática da igreja bergogliana. Eles se colocaram acima de Jesus. Eles usam Jesus, usam os templos de Jesus, as igrejas de Jesus, os fiéis de Jesus, mas eles os enganam com apostasia. Enquanto o nosso Papa Bento XVI está lá quietinho e nós estamos o seguindo, porque nós somos a igreja verdadeira de 2000 anos e Deus estará conosco até o final dos tempos. Amém. Vamos encerrar aqui com a música da Ziza Fernandes, que nos fala que nós temos que ser esta pequenez, nos colocar abaixo de Deus, né? Não temos que colocar acima de Deus. Vamos encerrar a nossa live com essa música da Ziza Fernandes. E, se Deus quiser, voltaremos em uma próxima oportunidade. Nós não fizemos homilia, nada, nós fizemos uma reflexão. Eu peguei frase de santo, peguei até a citação do Bergoglio, não tem nada de doutorado, de filosofia, de Nietzsche, nem de nada. Que os bergoglianos falam na missa Nietzsche, falam Aristóteles, Platão, não tem nada. Nós somos Jesus Cristo e basta. São Pedro era pescador, todos os apóstolos eram simples, ninguém tinha estudo, o próprio Jesus não tinha estudo. Então nós vamos encerrar com essa live aqui. Até, deixa eu mostrar para vocês aqui, eu tenho um grupo agora que eu criei para nós falarmos sobre aqui sobre a Igreja Católica. Quem quiser me seguir aqui neste grupo, é o grupo Católicos Apostólicos Romanos Papa Bento XVI. Vou entrar aqui para vocês verem, eu acho que não tem nenhum membro, só eu por enquanto, né? Então aqui eu coloquei a carta do senador Publius Lentulus ao imperador Tibério César, descrevendo as características morais e físicas de Jesus. Então é este Jesus que nós vemos. Quem quiser entrar lá ou pesquisar na internet, pode pesquisar ali a carta do senador Publius Lentulus sobre Jesus Cristo. Quem quiser, este é o grupo Católico Apostólicos Romanos, Papa Bento XVI. E também tem o meu YouTube. Deixa eu ver se eu já entro aqui direto no meu YouTube aqui, que eu postei aqui a live, né? Vamos ver aqui, vou entrar aqui direto aqui na página. Esse é o meu YouTube. Vamos entrar aqui. João Rafael e Cara eu botei, né? Porque é João Rafael, Igreja Católica Apostólica Romana. Aí eu botei essa foto aqui, que é da ascensão de Jesus, né? No dia em que ele subiu aos céus, que os apóstolos ficaram tudo ali olhando, e Jesus vai voltar dessa mesma forma que ele veio. Então nós não podemos ficar parados olhando, temos que trabalhar, porque mesmo que Jesus não volte durante essa pandemia ou durante toda esta situação de apostasia, nós vamos a ele, e se nós formos fiéis ao Evangelho, nós estaremos buscando a nossa salvação. Então esse aqui é o meu YouTube, quem quiser acessar, João Rafael Icar. Eu vou postar sempre ali no meu Facebook as lives, né? Tem algumas visualizações, então o pessoal está visualizando bem. Vamos voltar com o catecismo agora, essa semana. Também temos a live que nós falamos da Igreja Católica e Igreja Comunista, para ter uma base, ter tudo com base da internet, né? Com livros e reportagens da internet, que é sites confiáveis. E também temos as lives também que a gente fez aqui nas playlists, né? Na playlist aqui, também temos essa outra live aqui que nós fizemos, já postei no meu Face hoje, né? Sobre a nova ordem mundial, fatos. Então, fatos da internet que nos falam que há uma nova ordem mundial. E aqui também fala aqui do Padre José Augusto, né? Que eu coloquei um vídeo. Deixa eu entrar aqui no meu Face, aqui vamos colocar o vídeo do Padre José Augusto, já encerramos e colocamos o vídeo da Ziza Fernandes. Vamos aqui o vídeo aqui, vamos ver rapidinho. Esse é o meu Face, eu coloco, se vocês não gostam, sai fora e vai pra Igreja Bergogliana. Se não quer, fica aqui. Jesus disse pros apóstolos, vocês querem ir embora, vocês vão embora, rapaz. Não tem esse negócio de mimimi aqui na Igreja Católica. Fica com esse negócio de Deus é amor, Deus é misericórdia. Vamos ver o que o Padre José Augusto. Existe uma ordem mundial que eles estão preparando tudo e preparando para perseguir a igreja, principalmente a Igreja Católica. Então quem se declarar cristão vai ser morto. Então é mais ou menos isso, vocês já têm uma base por aí. O Padre José Augusto é um padre que tem sua reputação, não é qualquer padrezinho não. O Padre José Augusto, claro que ele se diz sempre humilde. O Padre José Augusto é um exemplo de padre, porque ele sempre fala que ele tem erros, que ele é pecador, mas ele não deixa de falar a verdade. Até ele diz no outro vídeo ali, ó, eu só tô falando o que Deus disse, tô falando o que Deus falou.
Não é nada de julgar nada, é falar o que Deus falou. Não estou me colocando acima de ninguém. Então, o bergoliano se coloca acima de Deus, então não tem mais pecado, então, né? Mas essa é a verdade, e nós estamos nessa situação e temos que nos colocar como submetidos à Igreja de Cristo. Nós temos mandamentos, temos pecado, temos doutrina, e nós temos a cruz de Cristo. E essa cruz nós não podemos fugir, porque quem foge da cruz é o diabo. Vamos encerrar então com a Ziza Fernandes, e outra oportunidade nós voltamos. Às 2 horas tem a live do Catecismo. Eu estou fazendo de noite porque é mais silêncio, né? Agora deu uma acalmadinha, já é 1 hora, mas nós estamos na bandeira vermelha, e até a 00:30, porém tinha barulho. Então o pessoal não está querendo aceitar. E é isso que tem que fazer, não tem que aceitar não. Nós temos que sair para a rua, temos que resistir, porque senão eles vão botar bandeira vermelha e o comunismo vai reinar. Vamos encerrar então, senão chega de eu falar. Vamos colocar aqui então a Ziza Fernandes. Então eu tô aqui, atrevida. O que agrada a Deus em minha pequena alma é que eu ame minha pequenez. É que eu ame minha pequenez e minha pobreza é a esperança. Em sua misericórdia cega que tenho em sua misericórdia. O que agrada a Deus em minha pequena alma é que eu ame minha pequenez. O que agrada a Deus em minha pequena alma é que eu ame minha pobreza é a esperança cega. Vai, canta forte. É a esperança cega que tenho em sua misericórdia. É a esperança cega que tenho em sua misericórdia. Que tenho em sua misericórdia. A misericórdia de Deus é para quem obedece aos mandamentos.